Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o P e esse é mais um vídeo do canal. E hoje vou falar sobre os primeiros livros que eu li antes de me tornar leitor. Então vem comigo! Eu nem sempre tive o hábito de leitura. Os primeiros livros que eu li foram na escola, ainda porque as professoras meio que obrigavam a gente a ler, porque tinha que fazer trabalho. Então, ao invés de incentivar, né, acabava fazendo uma coisa muito reversa ali e fazendo a gente odiar mais ainda os livros, porque todo mundo sabe que brasileiro não gosta de ler mesmo. São poucos aqueles que gostam. Então, os primeiríssimos livros que eu li foi mesmo no colégio, que eu lembro que eu li A Moreninha e tive que fazer um trabalho sobre ele e tal. E esse é um dos que eu lembro, porque foram pouquíssimos mesmo, então eu acho que nem cabe a mim lembrar aqui. Mas li alguns na infância também. Eu descobri mesmo o meu hábito de leitura quando eu entrei para a faculdade. Isso faz uns 4 anos já, foi com 18 anos que eu comecei o hábito de leitura. E eu comecei a ler os livros que eram muito hypados, como por exemplo, Jogos Vorazes. Mas um dos primeiros livros que eu li, quando eu comecei a ter o hábito de leitura, quando eu comecei a me interessar mesmo e começar a ler livros porque eu realmente queria e porque eu me interessava, foi o Diário de Anne Frank. Tanto que eu tenho essa versão de bolso, que foi a que eu li primeiramente, e depois eu comprei essa daqui porque eu amei demais essa história, e é inclusive um dos livros que eu recomendo para quem está começando na leitura, porque é uma história muito boa, uma história muito envolvente, é uma história real. E para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho então sobre o que se trata o Diário de Anne Frank. Esse livro, ele vai falar sobre a Anne Frank e a sua família, eles eram uma família de judeus que viviam refugiados na época da Segunda Guerra Mundial, com medo de que os nazistas pegassem eles e fizessem umas coisas absurdas que eles faziam na época com quem era judeu. E eles viviam escondidos dentro de um escritório de um amigo deles, da família. E lá a Anne Frank relata todo o dia a dia deles, as coisas que eles escutavam, as coisas que eles comiam, as coisas que eles conversavam. E você vai lendo e vai se envolvendo, até porque é uma história real, então isso eu acho que foi o que mais me chocou quando eu li o Diário de Anne Frank. E realmente no final é como se você tivesse perdido uma amiga, pelo menos pra mim foi assim que funcionou. Mas foi uma leitura que eu gostei muito e eu super recomendo pra quem quer começar a ler um livro e não tem o hábito de leitura. O segundo livro que eu li, também nessa pegada de Segunda Guerra Mundial, holocausto, dor, sofrimento, porque eu já comecei sofrendo mesmo nos livros, comecei chorando, acabando com os meus feelings, e eu descobri que eu adoro mesmo um livro que faz chorar, que derruba a gente, dá aquela paulada na cabeça. Então, o segundo livro que eu li, quando eu comecei a ser um leitor de verdade, foi A Menina que Roubava Livros, escrito por Marcos Zusak, eu acho que é assim, Zusak ou Zusak, não sei. Esse aqui, gente, é um amor da minha vida, um livro que é amado e odiado, chove comentário de haters, chove comentário de lovers, que muitos amam, muitos odeiam, mas eu simplesmente amei esse livro, eu amei, 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 amei. Eu li ele, assim, eu acho que cerca de 15 dias, pra vocês verem, eu tinha uma leitura bem lenta no começo, e eu fiquei super feliz porque pra mim aquilo era uma vitória, eu tava lendo e tava adorando, e pra mim foi super rápido, né, porque pra quem não lia nada, né, gente, ler um livro em 15 dias é tipo, nossa, que maravilha. Mas é um livro maravilhoso que vai contar a história da Liesl Meminger, que é uma menina que foi entregue pra uma família de pais adotivos porque a sua mãe era comunista e ela não podia cuidar dela e do irmão pelo fato de ser comunista, né? Porque senão ela sabia que eles iam sofrer, que eles iam acabar morrendo e tendo o mesmo destino que ela. Então aqui vai contar a história da Liesl, o dia a dia dela com essa nova família, com esses novos pais. E é uma história que realmente me tocou, assim, e eu simplesmente amo esse livro. E eu recomendo também para quem quer iniciar na leitura. E agora eu vou falar de um livro que está sendo muito conhecido no momento, porque foi lançado a sua adaptação para o cinema, e toda livraria que a gente olha tem ele estampado nas vitrines, né? Que é A Cabana, escrito por William P. Young. Esse livro me tocou muito na época, talvez se eu lesse ele hoje não seria tão bom assim quanto eu imaginava. Nesse livro a gente vai ter a história de Mac, que é um pai de família que acabou de perder a sua filha por um assassino de crianças. E ele não admite isso de forma alguma, e a todo momento ele culpa Deus, porque que Deus é esse que deixa que isso aconteça com crianças. E ele culpa ainda mais porque a sua mulher é muito religiosa, ela acredita muito em Deus, ela é muito devota. Então ele acha que isso é uma coisa inadmissível. Até que um dia ele recebe um bilhete de Deus
e Deus chama ele pra ir nessa cabana, onde eles vão passar o final de semana, e lá ele vai encontrar todas as respostas que ele precisa, de porquê que as coisas acontecem, de porquê que isso aconteceu com a filha dele, e mais umas outras infinitas coisas. Então, se você gosta dessa coisa meio religiosa, eu recomendo A Cabana pro seu início de leitura. O próximo livro que eu vou falar foi indicação de um amigo, e foi aí que eu descobri que eu adorava ler ficção. Eu adorei essa indicação, e eu acho que muitos de vocês conhecem esse livro pelo filme, mas nunca imaginaram que saiu de um livro esse filme que foi feito. Que inclusive é uma bosta, que eu acho que não deveria nem ter sido feito daquele jeito que foi. Mas paciência, não é mesmo? E o livro que eu tô falando é Eu Sou Número 4, escrito por Pitacus Lore. Eu Sou Número 4 vai contar primeiramente a história do John Smith, que é um dos 9 guards que vieram do planeta Lórien. Lórien é um planeta em uma outra galáxia, e lá o seu planeta foi dizimado pelos Mogadorianos, que é uma raça que quer exterminar os Lorianos a todo custo. Só que há um porém. Cada um desses nove alienígenas da Guardian, que vieram para a Terra como forma de refúgio, só conseguem ser mortos em sequência. Ou seja, cada um deles tem um número, que vai de 1 a 9. Então eles só podem ser mortos se matar o 1, aí depois matar o 2 e depois matar o 3. E a gente já começa sabendo que o 1, o 2 e o 3 foram mortos. Então o 4, no caso, é o John, e é a história dele que vai ser contada aqui. Esse livro não é o único, ele faz parte de uma saga de 7 livros, e o último livro foi lançado ano passado, que inclusive eu tô louco pra ler, só que eu tô com dó de ler porque eu amo demais essa saga. E então eu tenho dó porque eu sei que vai acabar, e depois que eu ler ele não vai ter mais nada sobre esse universo aqui que eu amei tanto. Então assim, esse livro já tem um filme que foi lançado, que eu inclusive não gostei, mas eu gosto muito mais do livro, porque ele é cheio de detalhes e é cheio de ação, é um livro que não te cansa e que a todo momento você fica tipo, ah, meu Deus, e gente, sério, só melhora com o tempo. Os outros livros, eles são muito bons também, acho que teve um que eu me decepcionei, mas assim, a saga toda ela tem muita ação, tem muita guerra, tem muito tiro, tem tudo, é um universo que o Pitacus Lore realmente soube criar. E então eu super recomendo pra quem gosta de ficção essa saga, Os Legados de Lórien, que começa com Eu Sou Número 4. Esse próximo livro eu achei sozinho na livraria, e ele me chamou muita atenção pelo fato de falar sobre bruxas, e sobre feitiços, e sobre coisas místicas. Então eu adorei ler esse livro, e eu recomendo pra vocês, e ele se chama 16 Luas. Eu comprei ele nessa capa, que é a capa do filme. Na época eu não sabia nem que existia o filme até eu ler, né? Livro que deu origem ao filme. Só que na livraria só tinha essa capa mesmo, e eu não me importei, porque eu queria ler, saber mais sobre a história. Então eu acabei trazendo ele pra casa assim mesmo. Aqui nós vamos ter a história de Lena, que é uma guria de 15 anos, que ela se muda pra cidade de Gatlin, onde ela vai morar com o seu tio, que mora numa casa totalmente estranha, e ele é visto como estranho, e todos eles são estranhos, a sua família tem muitos mistérios que ninguém sabe o que é. Nessa cidade ela conhece o Ethan, que é um jovem que acaba gostando dela, então aqui a gente vai ter um romance dos dois, além de muito suspense, muito mistério e coisas místicas que acontecem. E a Lena, ela tá esperando a sua 16ª lua, ou seja, o seu 16º aniversário, para ela revelar de vez seus poderes e descobrir se ela vai ser uma bruxa do bem ou se ela vai ser uma bruxa do mal. Então a gente vai acompanhar tudo isso aqui nesse livro. Ele também não é um livro único, é uma saga de 4 livros. Eu li esse e li o 17 Luas. Ainda tem os outros dois, que é o 18 e 19, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas assim que eu puder, eu vou ler, e talvez eu traga a saga aqui pro canal também pra falar um pouquinho mais pra vocês sobre isso. Eu também fiquei muito satisfeito com essa leitura, porque apesar de eu estar começando, né, quando eu li ele, eu tava apenas iniciando na minha carreira de leitor. Eu não tinha lido nada com mais de 300 páginas, ou quase 400. E eu peguei esse livro, ele é bem grosso, gente. Ele tem, tipo, quase 500 páginas. São 485 páginas. Então eu fiquei muito feliz com isso daqui. E eu falo pra vocês, mesmo que você seja um leitor iniciante, não tenha medo de se aventurar num livro grande, porque às vezes você pode estar perdendo uma história incrível por medo de olhar pra ele e falar, eu não vou dar conta. Mas calma que, com um jeitinho, tudo vai dar certo. Bom, e pra finalizar, eu resolvi juntar uma coisa que eu já gostava na época com uma coisa que eu estava aprendendo a gostar, que é The Walking Dead.
eu juntei a série na leitura e dei chance pra comprar o primeiro livro dessa saga, que eu simplesmente amei. Ela não é igual à série, como muitos pensam, não são os mesmos fatos que acontecem, porém tem alguns personagens aqui que contém na série também. Só que é um universo paralelo, é diferente. É o mesmo mundo, é o mesmo apocalipse zumbi, só que aqui a gente tem muito mais treta, a gente tem muito sangue, a gente tem muita reviravolta, é um livro cheio de ação, um livro que te prende. Eu adorei esse universo que o Robert Kirkman e Jay Bonassinga criaram aqui pra The Walking Dead. É um livro bastante real, que você consegue sentir pelo menos eu consegui sentir os cheiros e visualizar muito bem tudo aquilo que eles estavam querendo me dizer. E eu posso dizer que o final, gente, desse primeiro livro, eles não poderiam ter feito uma coisa melhor. Quando a gente chega no fim desse livro aqui, o teu queixo vai lá no chão e você fala: não pode ser, sabe? Porque eles realmente souberam prender o leitor aqui. Então, gente, eu recomendo muito pra quem é amante da série ou dos quadrinhos, né, de The Walking Dead. Eu recomendo muito que leiam essa saga. Só que eu tenho algumas advertências a fazer. Esse livro, ele não é recomendado para menores de 18 anos, assim como os outros. Por quê? Porque ele não é uma leitura muito fácil, é uma leitura pesada. Aqui a gente tem um universo onde as coisas são muito cruéis, assim como a gente vê na série. Só que como é livro, é muito mais detalhado. Então aqui a gente vai ter cenas de estupro, a gente vai ter cenas de violência, a gente vai ter cenas de morte, e você vai conseguir visualizar tudo muito bem aqui. Então eu tenho essas recomendações pra fazer. Se você tem mais de 18 anos, leia esse livro que vocês vão gostar. Só que vai ter umas partes assim meio pesadas. Eu confesso que eu não lembro se foi nesse livro ou se foi no segundo, mas eu sei que teve uma parte assim muito pesada que eu parei e falei: calma, vamos dar um tempinho e vamos continuar daqui um pouco, porque tem umas cenas assim que são bem fodas mesmo. Mas se você é amante e quer seguir mesmo assim, eu super recomendo que vocês leiam a saga The Walking Dead. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui 6 livros que foram os primeiros que eu li e que realmente me despertaram o gosto pela leitura. Porque foram livros que, quando eu li na época, me tocaram de alguma certa forma, me fizeram viajar para um outro mundo que eu estava gostando, me fizeram pensar também. E trouxeram vários ensinamentos, assim como palavras novas, como maneiras de agir, maneiras de pensar e maneiras de ver o mundo também. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fui e voltei assim nos gêneros. Eu comecei com o Holocausto, depois eu fui pra uma coisa mais religiosa, depois fui pra uma fantasia, uma ficção, até eu realmente me encontrar naquilo que eu goste. Então o que eu recomendo pra você que é um leitor de primeira viagem e tá afim de se aventurar: pesquise sobre assuntos que você goste. Porque não adianta você gostar, por exemplo, de horror e começar a ler romance, porque você vai achar aquilo uma coisa meio merda e você não vai gostar e vai falar que livro não presta e tal. Então, ou você se arrisca em todos os livros possíveis que você vê e chame a sua atenção, ou então você já vai focado naquilo que você sabe que realmente vai gostar. Eu me joguei de cabeça, fui vendo tudo aquilo que eu achava que era bom, aqueles hypes que a gente chama os livros que são super falados, e acabei achando o meu espaço. Então hoje em dia eu leio basicamente Holocaustos, coisas que me fazem sofrer, como por exemplo depressão, suicídio e todas essas outras histórias tristes. E eu leio bastante horror também, apesar de eu não ter começado com horror. Eu descobri depois que eu amo a literatura de horror e terror e etc. Então assim, eu acabei me encontrando mesmo na literatura. Eu espero que vocês também se encontrem. E por favor, não percam a oportunidade de ler um livro na sua vida. Então esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa o joinha aqui embaixo. Ativa o sininho se você estiver pelo celular. E não esquece de compartilhar com os amigos e com as pessoas que você mais gosta. Um beijo, tchau!